Vamos seguir com mais uma dica regressiva para a tua prova da OAB? Essa dica toma muito cuidado, que além de poder ser cobrada na primeira fase, a chance de ela aparecer numa segunda fase da OAB é muito alta, tanto nas matérias de constitucional, quanto de administrativo e também dentro do processo penal, no que tange a lei de execuções penais, tá bom? Penal e processo penal. O que acontece? Lá nas funções essenciais da justiça, a gente sabe que tem o Ministério Público, a advocacia pública e a advocacia privada, além da defensoria pública. O tema da gente vai estar dentro da advocacia privada. E dentro desse tema, se você reparar bem, o artigo 133, obviamente a leitura é obrigatória, e aqui vai uma sugestão. Se você colocar lá no Google, colocar a Constituição e o Supremo, você vai ver que tem uma ferramenta no site do Supremo Tribunal Federal que expõe todos os julgados relevantes do tribunal acerca de cada dispositivo da Constituição. É uma sugestão minha que você faça a leitura ao menos do artigo 133. O que diz o 133? Versa exatamente sobre a advocacia, ok? Lá fala bem assim: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável pelos atos praticados no exercício das funções. A palavra que me chama a atenção é a palavra indispensável. Note que fala que o advogado é indispensável. E aí eu te pergunto, quem é indispensável pode ser dispensado? A gente sabe que em hipóteses excepcionais não é necessário o advogado presente. Onde são essas hipóteses? Por exemplo, a impetração do HC. Por exemplo, para eu entrar nos juizados especiais cíveis até 20 salários mínimos. Por exemplo, também na reclamação trabalhista. Para entrar com a ação trabalhista, eu não preciso estar assistido por advogado, embora, como é sabido por todos nós, é melhor que você entre porque tem várias verbas que a pessoa comum não saberia. E o que mais me interessa agora é a questão do PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Vamos para o outro slide. Olha só, o processo administrativo disciplinar e a questão da obrigatoriedade ou não da presença de advogado é regulamentado muitas vezes pela jurisprudência, tanto do STF quanto do STJ. Qual o entendimento que prevalece hoje? Vê bem, a OAB, inclusive, andou pedindo a revisão da súmula vinculante número 5. Olha só, o que diz a súmula vinculante número 5? Na verdade, havia uma súmula lá no STJ, chamada súmula número 343, e depois veio a súmula vinculante 5, né? Súmula vinculante só pode ser do STF. A súmula do STJ, a 343, previa que era nulo o processo administrativo disciplinar que não contasse com a presença de advogado. Então ela falava que era nulo. E aí veio a súmula vinculante 5, pelo próprio nome eu já sei que é vinculante, e diz: não é nulo o PAD sem advogado. Ou seja, desmente o que está lá na súmula 343. Então, quando você estiver dando uma olhada no teu vadimeco, onde tiver a súmula 343, você já vai riscar e falar superada pela súmula vinculante 5 do Supremo, ok? Mas eu quero trabalhar um pouco mais sobre os conceitos aqui. Porque em determinados PADs não precisa de advogado, mas em outros vai ser necessária sim a sua presença. Como assim? Aquele PAD administrativo, o processo administrativo disciplinar, na esfera administrativa, realmente sobre ele incide a súmula vinculante 5, que diz o quê? Que não é nulo o PAD sem advogado. Aqui houve uma irresignação por parte da Ordem dos Advogados do Brasil. O Conselho da OAB entrou lá no Supremo pedindo a revisão da súmula vinculante 5. Mas a gente vai ver no decorrer das outras dicas, os senhores notarão que há uma dica só sobre as súmulas vinculantes.
E lá naquela dica, eu disse que pela jurisprudência do STF, para que alguém possa pleitear a revisão ou o cancelamento da súmula vinculante, tem que demonstrar ao menos um dos dois fundamentos. Para autorizar o pedido, eu tenho que demonstrar ou a mudança na jurisprudência ou a modificação no dispositivo legal que dava sustentação à súmula. Ou seja, o mero inconformismo, a minha mera irresignação quanto à súmula, não me autorizam a que eu peça revisão ou cancelamento. Tudo bem? Dito isso, o que o Supremo entendeu? Súmula vinculante 5 deve ser mantida quando eu falo em processo administrativo disciplinar. Mas olha comigo, lá na Lei de Execuções Penais, diz o seguinte, vamos supor, o gente boa está no regime semiaberto. E lá no semiaberto ele tem um benefício que você conhece, chamado de saídas temporárias, que o pessoal regularmente e vulgarmente chama de saidão. Aí o gente boa saiu para o saidão e não voltou. E aí você que está em casa, eu te pergunto, não voltar é regra ou exceção? Eu trabalhei na vara de execuções penais, eu sou juiz aqui no DF, e trabalhei na vara de execuções penais, me serviu para desfazer vários mitos. Entre eles, o de que, em regra, eles não voltam. O percentual aqui no DF da moçada que não volta, para vocês terem uma ideia, é de 2%. Apenas 2% dos acusados, dos custodiados, não voltam. Pera, e se ele não volta? Se ele não volta, ele está sujeito a duas punições. Quais são as punições? Primeira, perda de até 1/3 dos dias remidos. Perda de até 1/3. Presta atenção que antes perdia tudo, hein? Perda de até 1/3 dos dias remidos. E a segunda consequência é a possibilidade de regressão de regime prisional. Dito de outro modo, ele vai voltar para o regime fechado, já que ele está no semiaberto. Regressão de regime. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Será que ele não voltou por quê? Você tem que perguntar para ele por que ele não voltou. Porque muitas vezes, e eu acho que é a regra, ele não voltou porque ele é safado. Ele não voltou porque ele está foragido, praticou outro crime, enfim. Agora pode acontecer dele não ter voltado porque ele foi atropelado, ele está internado. E aí note que se ele foi internado por ter sido atropelado, por exemplo, a falta do regresso dele é justificada. Não seria legítimo eu impor as duas punições, ok? Pois bem, quando o autuado não volta do benefício saidão, vai lá na Lei de Execuções Penais, é previsto que vai abrir um processo administrativo disciplinar contra o autuado. Mas nesse PAD, e aí é o ponto que eu queria chegar, tem dois PADs, PAD administrativo e o PAD da execução penal. Nesse PAD da execução penal, a presença do advogado é obrigatória, por uma razão muito simples. Se ele não volta, ele vai ser preso em regime fechado. Como está em jogo o direito de liberdade do réu, nesse caso, obrigatoriamente, o advogado deve estar presente. Tudo bem? Então, lembra da súmula vinculante 5, mas lembra também da sua excepcionalidade, da sua não aplicação, quando estamos diante do PAD na esfera da execução penal. Um abraço e até a próxima.